Você acha que conhece a Lua? Ela esconde um rosto que nunca vemos aqui da Terra. E as câmeras da missão Artemis acabaram de registrá-lo com uma nitidez inédita. O que essas imagens revelam vai te surpreender. Se inscreva agora para nos ajudar a chegar aos 10 milhões. Ao explorar os lotes de imagens enviados pelas câmeras da missão, a primeira coisa que choca o cérebro humano é o contraste absoluto das cores. Daqui da Terra, quando olhamos para cima, vemos uma lua brilhante, muitas vezes com tons perolados, amarelados ou até avermelhados, dependendo da poeira da nossa atmosfera. Estamos acostumados a enxergar a Lua através desse filtro natural de ar, mas no vácuo do espaço, a realidade visual que as lentes capturaram é chocantemente estéril. As fotos panorâmicas mostram uma esfera gigantesca e monótona. É um mundo de um cinza tão denso e constante que, em várias imagens brutas, direto do sensor, sem nenhum ajuste de cor, o cenário parece ter sido fotografado em preto e branco. Não existe transição suave de tons, não existe suavidade. O que domina os registros é apenas o brilho duro da rocha refletindo a luz direta do sol contra a escuridão profunda do espaço. Esse contraste cria uma ilusão de ótica peculiar, sem atmosfera para dispersar a luz e suavizar as bordas. A lua vista de perto parece quase artificial. Ela recorta o vazio com contornos tão definidos que dá a sensação de que poderíamos esticar a mão e tocar uma superfície de gelo áspero. O lado oculto se revela, antes de tudo, como um mundo sem cores, dominado apenas pelo jogo impiedoso da luz solar contra o pó lunar. E se eu te disser que você pode enxergar as crateras da Lua em detalhes aí da sua casa? Aí da sua casa, agora mesmo. Com esse telescópio refletor de 150 milímetros de lente, 1.400 de distância focal e uma base de rastreio equatorial, você vai ser capaz de enxergar não apenas as crateras, mas as montanhas, vales e mares da Lua com uma riqueza de detalhes. Você também poderá ver com esse telescópio os anéis de Saturno bem de pertinho, as calotas polares de Marte ou as manchas aleatórias nos discos planetários de Vênus e Mercúrio. Incrível, né? Clica no produto que está aparecendo aí na tela ou na descrição no vídeo e compre o melhor telescópio profissional que você não sabia que precisava até agora. Agora você sabe que precisa. Avançando nessas imagens, encontramos uma das características mais marcantes desta exploração. A fronteira visual conhecida na astronomia como Terminator lunar. O Terminator é a linha exata que divide o dia da noite na superfície de um planeta ou satélite. Na Terra, graças à nossa atmosfera espessa, essa transição cria o espetáculo de cores suaves que chamamos de amanhecer ou entardecer. A luz se curva no ar e gera crepúsculos com sombras que desbotam gradualmente. Na Lua, as imagens mostram um cenário completamente diferente. Como já vimos, a Lua não tem atmosfera, e isso transforma a divisão entre o dia escaldante e a noite congelante em algo abrupto. Fotografias tiradas exatamente nessa linha revelam paisagens cortadas ao meio de forma drástica. Metade de uma montanha é banhada por uma luz solar tão intensa que é ofuscante demais para a câmera registrar com clareza, enquanto a outra metade desaparece numa escuridão tão densa que parece ter sido apagada da imagem. Os cientistas estudam justamente essa região porque o ângulo rasante do Sol faz com que até pedras pequenas
projetem sombras gigantescas. É através dessas sombras no Terminator que conseguimos perceber os verdadeiros contornos e a textura esburacada do lado oculto. E por falar em textura, é aqui que as descobertas científicas nos surpreendem. Mesmo com a cápsula Orion passando a milhares de quilômetros de distância durante seu sobrevoo recente, o que a ciência acumulou nos revela com uma clareza assustadora a verdadeira natureza da camada que cobre o chão lunar, o famoso rególito. Nas fotos mais detalhadas, você percebe que o que parece um solo liso e uniforme visto de longe é, na verdade, uma bagunça caótica em escala gigantesca. O rególito lunar não é como a areia macia de uma praia, como já não existe vento, chuva ou rios para arredondar as bordas das pedras ao longo de bilhões de anos. As fotografias revelam a superfície como um verdadeiro campo de rocha estilhaçada, áspera e desgastada pelo impacto contínuo do ambiente espacial. Nas imagens focadas nas beiradas dos grandes vales, dá para ver como esse material espesso se acumula e escorrega pelas paredes íngremes das crateras como se fosse uma lama cinzenta e seca. Essas imagens são um lembrete marcante de como o lado que nunca vemos é vasto e inóspito. É um terreno tão intocado que qualquer impacto ali ficará desenhado no chão por milhões de anos, já que não existe a menor brisa para limpar a poeira. E se qualquer impacto fica gravado por milhões de anos, o que as imagens mostram sobre os mais recentes? Muita gente olha para o céu à noite e imagina que a Lua é um museu morto, um pedaço de rocha onde nada muda. Mas o banco de imagem do lado oculto prova exatamente o contrário. O solo lunar, quando passa milhões de anos exposto à radiação direta do Sol e ao vento solar, o fluxo contínuo de partículas que o Sol emite, vai aos poucos ficando com uma coloração mais escura e acinzentada. Mas as lentes de exposição capturaram dezenas de marcas intensamente brilhantes espalhadas por essa superfície escondida. Quando uma rocha espacial atingiu o lado oculto há alguns bilhões de anos, o que na escala do universo é praticamente ontem, a explosão funcionou como uma escavadeira cósmica, revirando camadas profundas que ainda não foram afetadas pela radiação. O resultado foi o arremesso de um material claro e intacto por quilômetros ao redor. Nas fotos detalhadas, vemos formações que lembram estrelas desenhadas no chão, buracos circulares de onde saem longos raios brancos de detritos espalhados em todas as direções. Cada uma dessas manchas brilhantes é uma cicatriz fresquinha na pele da Lua, provando que ela continua sendo atingida por corpos celestes de forma contínua. Uma das maiores diferenças visuais entre a face da Lua que vemos da Terra e o seu lado oculto fica clara no primeiro contato com essas imagens: o nível de destruição do terreno. Daqui temos vastas planícies lisas, lugares onde o olhar descansa e o terreno parece plano, mas no lado oculto as imagens entregam uma realidade que beira o claustrofóbico. Não há espaço vazio. As fotos panorâmicas mostram um terreno que os cientistas definem como completamente tomado por crateras. O que isso significa? Significa que o lado oculto foi tão bombardeado por meteoritos ao longo de 4 bilhões de anos que não existe um único pedaço de chão que não seja uma cratera. O cenário é uma sobreposição caótica de colisões. Você vê crateras gigantescas que dentro delas abrigam crateras menores, que nas suas bordas possuem
outras crateras dezenas de vezes menores. É como olhar para a superfície de uma bola de golfe danificada ao extremo. As fotos mostram montanhas formadas apenas pela rocha e empurrada por milhares de impactos acumulados. O relevo do lado oculto é acidentado, rasgado e torto. Sem as planícies lisas para suavizar a paisagem, essas imagens revelam a verdadeira face de um corpo celeste que serviu de escudo contra detritos cósmicos desde os primórdios da formação do nosso sistema solar. Mas o que é exatamente essa rocha clara que domina tudo o que vemos? Os cientistas conseguem identificar a composição da rocha apenas observando o quão brilhante ela é nas fotografias brutas, sem nenhum processamento de cor. E o lado oculto brilha muito mais do que o lado visível. Essas imagens expuseram de forma clara o domínio absoluto de um mineral chamado anortosito. Para entender o que isso significa, você precisa voltar no tempo. Logo após nascer, a Lua inteira era um oceano de magma incandescente. Quando começou a esfriar, os minerais mais leves flutuaram para a superfície e formaram uma crosta inicial e incrivelmente espessa, feita quase inteiramente de anortosito puro, uma rocha que reflete muita luz. A grande revelação é que, enquanto o lado da Lua virado para a Terra perdeu grande parte dessa crosta original ao longo do tempo, o lado oculto preservou exatamente essa camada intocada. Quando você olha para as fotos dessas terras altas e claras, não está vendo apenas rocha velha, está olhando para a superfície que a Lua tinha no início de tudo. A primeira camada que exibiu quando sua lava finalmente congelou no vácuo do espaço. E isso nos leva direto ao quarto tópico, que foca na ausência de algo que estamos muito acostumados a ver. Onde estão os mares de basalto? Se você for lá fora numa noite de lua cheia, vai ver claramente as manchas grandes que formam desenhos no rosto da lua. Essas áreas escuras são os mares lunares, planícies formadas por lava subterrânea que vazou, espalhou e secou ao longo de bilhões de anos, criando superfícies pretas e relativamente lisas. Mas ao ver o globo do lado oculto mapeado com essa nitidez avassaladora, o contraste é imediato. Os mares simplesmente não existem lá. O lado de trás é quase 100% rocha clara de anortosito, completamente esburacado e sem essas grandes manchas lisas de basalto escuro. As imagens são tão diferentes que, se você as mostrasse a uma pessoa comum, ela diria que são fotos de outro planeta. Os dados mostram que a crosta do lado oculto é tão espessa e resistente que nem mesmo as colisões dos meteoros mais brutais, aqueles que formaram crateras de milhares de quilômetros, conseguiram rachar o chão fundo o suficiente para fazer a lava subterrânea vazar. Essa ausência total de mares escuros cria um cenário visualmente mais selvagem e muito mais antigo, uma cápsula do tempo que preservou eras de impactos espaciais acumulados sem nunca ter sido coberta pela lava escura. Mesmo com toda a tecnologia das lentes atuais, há algo nessas imagens que continua desafiando a fotografia espacial. Parece irônico, mas o que mais chamou a atenção em várias fotografias do lado oculto foi justamente o breu absoluto de certas regiões. Nas profundezas das maiores crateras localizadas perto dos polos lunares, as fotografias trouxeram à tona a existência das famosas sombras perenes. Como o Sol atinge os polos de um ângulo quase horizontal, os fundos de certas crateras não recebem um único feixe de luz solar direta desde os primórdios da Lua.
Nas imagens brutas da Artemis, essas depressões aparecem como manchas de escuridão total. É um vazio visual tão persistente que, mesmo tentando forçar o brilho da imagem, o resultado continua sendo um abismo preto. Mas é aqui que a ciência entra. Quando cruzamos essa escuridão fotográfica com os mapeamentos de radar de outras sondas, como o LRO, o Lunar Reconnaissance Orbiter, uma sonda da NASA que orbita a Lua há anos mapeando sua superfície, a escuridão absoluta dá lugar a modelos topográficos detalhados e coloridos. E esses modelos revelam o que o breu esconde: crateras complexas abrigando depósitos gigantescos de gelo. É surreal olhar para a escuridão crua dessas fotos e saber que, certamente ali, imersas na noite eterna e no frio extremo, existem reservas congeladas de água esperando a humanidade chegar. Saindo dos vales negros, temos uma composição visual que dominou os registros focados no limite físico da Lua com o espaço. Daqui da Terra, se você fotografar um horizonte distante, vai ver que as montanhas ao fundo ficam azuladas, embaçadas e difusas. Isso é nossa atmosfera espalhando e dobrando a luz. Mas as imagens tiradas de dentro da cápsula com lentes de longo alcance, varrendo a vastidão do lado oculto, revelaram um horizonte afiado, como uma lâmina de bisturi. O resultado de um mundo sem ar é visível até no horizonte. As fotografias de longo alcance mostram o chão recortando o espaço com uma precisão cirúrgica. As montanhas irregulares, as bordas das crateras estilhaçadas e os picos tortos criam uma linha brutalmente nítida contra a escuridão infinita do cosmos. Nas fotos mais marcantes, é possível ampliar a imagem e ainda distinguir os detalhes das pedras na borda final do horizonte lunar contra o preto do espaço. Esse contraste é tão extremo que o cenário parece virtual, como se estivéssemos olhando para o limite de um mundo sem atmosfera. O horizonte do lado oculto é uma parede de rocha estéril e sem vida, cravada no universo de forma impiedosa. E guardamos para o final o registro que mais pesa na alma de toda essa exploração. Antes do número 1, considere ser membro a partir de R$ 3,99. Você apoia o canal e entra para a comunidade mais curiosa do Brasil. Clica em Seja Membro aqui embaixo. Daqui da Terra, sempre vemos o mesmo lado da Lua. Mas e quem está do outro lado olhando para o espaço? As fotos tiradas de trás da Lua capturaram de forma extraordinária o Earthsat, o pôr da Terra. Conhecemos o famoso nascer do nosso planeta imortalizado nas fotos antigas, mas as sequências de imagens recentes mostraram o momento exato em que o planeta desaparece de vista. Nas fotos mais marcantes, você enxerga o horizonte lunar afiado, cinzento e desolado que acabamos de descrever. E ao fundo, uma bolinha vibrante, incrivelmente azul e coberta por nuvens brancas, começa a ser lentamente engolida pela parede de pedra. O contraste é ao mesmo tempo bonito e perturbador. De um lado da foto, o silêncio cinza de um mundo onde nada muda. Do outro lado, mergulhando aos poucos atrás da rocha escura, o lugar onde todos os humanos que já existiram viveram as suas vidas. Conforme a Terra desce no horizonte, a imagem vai perdendo a sua única fonte de cor. Quando o último pedacinho azul desaparece, resta apenas a vastidão rochosa, o breu do universo. Essa sequência fotográfica resume a dimensão do nosso lugar no espaço de forma que nenhuma palavra consegue. O lado oculto nos lembra que ainda conhecemos muito pouco sobre o nosso próprio quintal cósmico. E você, teria coragem de encarar esse horizonte de perto? Deixa seu like, comenta